Tudo certo? Então, voltando aqui à nossa pergunta. A separação judicial, ela acabou? Olha só, gente. Quando saiu a emenda constitucional de 66, lá de 2010, muita gente passou a afirmar essa possibilidade. Que nós agora não teremos mais a separação judicial, porque agora o único motivo, o único caminho para encerrar uma relação seria o divórcio. Tudo bem, isso chegou inclusive a gerar enunciados, tá? Que eu vou apresentar aqui para vocês. Então olha só, olha o que chegou a ter na primeira corrente, que eu vou apresentar para vocês. Chegou a dizer o seguinte, olha, a emenda constitucional, de 66, olha só, ao extinguir, o Instituto da Separação Judicial afastou a perquisição da culpa na dissolução. Então, olha só, se discutir, acabou com a separação judicial, não tem mais culpa, não tem mais separação judicial, agora o caminho é o divórcio. Só que tem uma segunda corrente. E a segunda corrente foi aquela que diz, não, ainda permanece. Se a pessoa quiser se divorciar direto, ela se divorcia. Mas se a pessoa não quiser se divorciar, mas quiser dar um tempo, entrar com uma separação judicial, para analisar e depois verificar se vai continuar ou não nesse negócio, tudo bem? Ela ainda existiria. Por que isso surgiu a discussão? Porque quando todo mundo pensou que isso já tinha acabado, veio o Código de Processo Civil de 2015. E ele lá no artigo 731 e seguintes, ele colocou um procedimento de separação judicial. Aí o pessoal, cara, então ainda tem. E esse argumento, essa volta que foi estabelecida, é que trouxe de novo essa discussão. Isso chegou, tá, minha gente? Isso chegou no STJ, eu vou colocar aqui para vocês darem uma lida, ou pelo menos dar um pause aí, uma fotinha. Mas olha só, a terceira turma, ela estabeleceu essa possibilidade, a terceira turma estabeleceu a possibilidade de se discutir de alguma maneira a possibilidade do enfrentamento da separação judicial, e a quarta turma também, tá? A quarta turma também aceitou essa tese, tá? Então aqui nós temos tanto terceira e quarta turma do STJ estabelecendo a possibilidade de nós termos a separação judicial. Tudo bem? Então essas questões nós podemos analisar a partir dessas leituras. Agora, claro, que se você tiver uma situação de um divórcio, de um dos cônjuges estiver em um lugar remoto, não sabido, ou por mais de 180 dias, lembrar que esse aqui vai exercer tudo a administração, porque ali vai ser o sucessor provisório, até tem esses estabelecimentos que você já deve ter verificado na parte geral, inclusive, do Código Civil. Meus amigos, que mais a gente tem para conversar aqui, tá? Que mais a gente tem para conversar aqui? A sociedade conjugal, gente, por que o tema da aula não é divórcio, mas dissolução da sociedade conjugal? Porque você tem que lembrar que não é apenas um divórcio que põe fim à sociedade conjugal. Não. O divórcio é uma das formas de dissolução da sociedade conjugal. Por exemplo, pode ser que a viuvez, a morte de um dos cônjuges, põe termo à sociedade conjugal. Tudo bem? Vai ter que fazer a ameação ali, por exemplo, se tiver regime de bens. A anulação do casamento põe termo à sociedade conjugal. Nulidade, anulação do casamento, você já viu isso. A separação judicial põe termo à sociedade conjugal. Então são essas situações que também dissolvem a sociedade conjugal nos termos do artigo 1571. Olha só, pela morte dos cônjuges, quero chamar a atenção para quem for fazer provas, certames, que isso daqui tem, tá? Muito em concurso, pergunta quais são as formas de extinção da sociedade conjugal. Tá aí, morte, um dos cônjuges, pela nulidade, anulação do casamento, pela separação judicial e pelo divórcio, O casamento válido só se dissolve, olha só, pela morte dos cônjuges ou pelo divórcio, aplicando-se a presunção, que nós já falamos anteriormente, que é de cooperação dos bens e etc. Tudo bem? A doutrina, tinha antigamente a ideia de 3 modalidades de separação. Separação culposa, onde você tinha que impor a culpa de outrem, A separação falência, que era uma situação em que as pessoas, o relacionamento acabou mesmo, ou só
separação remédio, né? Uma pessoa estava ali, a outra muito doente, aí você pedia a separação porque não aguentava mais ficar com aquela pessoa que estava em estado terminal. Isso, minha gente, hoje me parece que perdeu a razão de ser. Tá? Eu acompanho a maior parte da doutrina e que ela fixa um entendimento segundo o qual não se pode mais estabelecer essas dificuldades relacionadas, né? Olha só, a possibilidade que nós temos de casamento, tá? De separação, de impor culpa. O Flávio Tartucci, alguns doutrinadores, eles ainda dizem que é possível discutir a culpa em alguns momentos e etc. Mas isso não é uma coisa que prepondera entre nós, tá? Me parece que a doutrina, eu acredito que resgatar a discussão da culpa, né, seria voltar a um tempo que não é mais interessante. Mas se alguém te perguntar, existem as modalidades de separação da culpa. Eu coloquei no slide para você o próximo exemplo, né, que é a cláusula de dureza. Né? Então, olha só. Diz o artigo 1574, no parágrafo único, o seguinte: o juiz pode recusar a homologação e não decretar separação judicial se apurar que a convenção não preserva suficientemente os interesses dos filhos ou dos cônjuges. Olha só, na separação judicial, por mútuo consentimento, o juiz só pode intervir no limite da preservação dos interesses do incapaz ou de um dos cônjuges, permitida a cindibilidade dos pedidos com a concordância das partes, aplicando-se entendimento também ao divórcio. Qual é a ideia que eu quero explicar para vocês, gente? É que é o seguinte: o artigo 1571 dizia o seguinte, vou contar uma historinha para você imaginar. Imagina que Mariazinha acabou com o João, né? Não querem mais nada, eles vão lá no juiz. O juiz veio aqui para separar, nós já conversamos, ele não me quer mais, eu não quero ele, tudo bem, a gente não quer mais o outro não, a gente quer acabar o relacionamento. O juiz vai falar bem assim, não, tente mais uma vez, vocês têm filho para criar, olha o absurdo, né? Então o juiz poderia recusar a homologação, não decretar separação judicial, se apurar que a convenção não preserva suficientemente os interesses dos filhos ou de um dos cônjuges. Já imaginou isso? O juiz chega lá e fala assim, rapaz, não vou separar não, voltem para casa, vamos tentar mais um pouco lá. Gente, nem pastor, mas está tentando desse jeito não, né? Então olha só, então por isso nós temos denunciado o seguinte, não, se for por muito consentimento, o juiz só pode intervir no limite para verificar algumas coisas dos capazes. Mas dizer, tem que continuar, tem que fazer. Não. Isso aí já acabou, está superado. Então é importante você ler esse artigo aqui, eu volto para a tela, né? Para você observar mais uma vez, mas analisar o enunciado. O princípio, gente, é da intervenção mínima, um direito de família mínimo. O Estado só pode intervir nas relações familiares, olha só, para de alguma maneira tentar olhar para incapazes. Mas quem decidiu a sua vida também sua autonomia, liberdade, Estado democrático. Não cabe ao Estado fazer maiores invasões, violações quanto a isso. Tudo certo? Então isso aqui me parece que hoje, né, já está um pouco superado, né, pela própria lei. Tudo bem? Eu preciso também que você fique claro, né, para saber isso, a gente vai conversar um pouco mais, mas é que o divórcio ele pode ser concedido sem que haja prévia partilha de bens. Eu já falei ainda agora para vocês que o juiz pode despachar, né, lá no comecinho do processo, dizendo o seguinte, olha, é uma ação de divórcio? Declara o casal divorciado, encaminhe-se para o cartório. Quanto à discussão da partilha de bens, vamos analisar aqui. Vamos marcar o dia de conciliação para verificar a partilha de bens, para verificar a guarda dos filhos, alimentos e etc. Alteração de nome. Mas divórcio, olha só aqui, a gente já, alteração de nome não, também já pode vir na inicial. Né? Olha, quero continuar com o nome de solteiro, quero continuar com o nome de solteira, voltar para o nome de solteiro, nome de casado, quero permanecer. Isso aí não cabe mais, não tem audiência para isso, porque também é um direito potestativo. Tudo certo? Então, artigo 1581, o divórcio pode ser concedido sem que haja prévia partilha de bens. Vou explicar também para vocês uma outra situação que pode ser feita, tá, minha gente? Pode ser que o casal, eles não estejam mais bem, já querem se separar, mas eles querem continuar ainda relacionados, tá, a alguma coisa dos seus bens. Então, será que eles poderiam, até nesse juiz, a gente tem uma casa, tem um apartamento, tem um carro, e a gente quer se divorciar. Mas a gente não quer fazer a partilha agora não, a gente quer fazer essa partilha só depois. Pode fazer isso? Pode. O artigo 1588 também permite isso, tá? Então ele vai dizer, olha,
o divórcio pode ser concedido, né, sem que haja prévia partilha de bens. Então, olha só, o divórcio, né, pode ser, né, olha só, ser concedido sem que haja, né, prévia partilha de bens. E aí você vai fazer isso depois em ação própria. Eu queria que você anotasse aí, né, mas a súmula 197, né, do STJ, né, então olha só, ela vai dizer que é possível a dissolução do casamento pelo divórcio, independente de prazo, né? Isso aí é importante que vocês possam já ficar todos antenados nessa questão. Tudo certo? Então a gente está aprendendo muitas coisas do divórcio, cuidado, separação judicial, tá? Ainda, né, para a jurisprudência ainda se aceita, tá? Muito cuidado. O divórcio não precisa de partilha de bens, tá? Quem vai decidir continuar com o nome é quem adotou o nome, essa escolha é dele, né? Então olha só, o juiz pode negar, recusar, olha, então quero separar, né? E aí o juiz pode chegar e falar o seguinte, não, eu quero agora que vocês tentem lá mais uma vez. O juiz pode fazer isso? Não pode fazer, tudo certo? Então, essas questões aí que nós podemos analisar no caso concreto, tudo bem? Para analisar no caso concreto, tá? Então olha só. Agora, é importante, né, que o separado de fato, né, olha só, ele pode manter a união estável, né? Então olha só. E, né, como regra, isso eu converso lá em direito de sucessões, mas como regra, né, olha só, hoje há uma tendência judicial em não se reconhecer, tá? Em não se reconhecer a separação judicial, cuidado com isso, a sucessão, o direito sucessório para aquele que está separado de fato. Então, só para você anotar no caderno, quais são os efeitos que nós podemos ter da separação de fato? Primeiro, o separado de fato já pode constituir união estável com outra pessoa. Ah, mas ele é casado, mas está separado de fato, ele pode constituir união estável com outra pessoa. Porque eu não sei se você lembra, mas lá na aula de impedimentos matrimoniais, se você quiser dar uma olhadinha depois aí no blog, mas olha só, vai dizer o seguinte, os impedimentos matrimoniais também impedem a união estável, salvo o casado se separado de fato. Então, casado separado de fato pode constituir união estável. Tudo bem? Então, é isso que a gente precisa fixar. Beleza. Segunda coisa, essa é da jurisprudência. Qual é? Olha só, o separado de fato, jurisprudência, doutrina, tem que caminhar pelo seguinte, o separado de fato não tem direito sucessório. Tudo bem? Então, essa é uma análise que a doutrina, aos poucos, e a jurisprudência tem caminhado, né, nessa ideia. Então, não são reconhecidos, né, olha só, para aqueles que não estão separados de fato nos 30 dias. Olha, a gente vai reconhecer o direito sucessório para aqueles que não estão separados de fato. Então, se ele está separado de fato, me parece que ele não tem direito. Ah, não tinha que esperar 2 anos, etc. 5 anos? Não. A doutrina está dizendo o seguinte, olha, cada vez mais tem que tirar isso daí. Beleza? Para finalizar, eu quero tratar com um assunto com vocês, que é a separação extrajudicial, que está lá na Lei 11.441. Né? Então, olha só, o Código, né, o Código de Processo Civil, fala o divórcio consensual, a separação consensual, a extinção consensual da união estável, não havendo nascitura ou filhos incapazes, observa os requisitos legais, podem ser realizadas por escritura pública. Então, marca aí. Como é que pode ser a separação extrajudicial? Por escritura pública. Divórcio pode ser por escritura pública? Pode. Separação consensual pode ser por escritura pública? Pode. Olha só. Extinção consensual da união estável, né? A pessoa quer ir lá, pode ser uma escritura pública? Pode. Né? Isso aí tudo pode, não tem problema nenhum. Está no artigo 733 do Código de Processo Civil. Tá? Essa escritura depende de homologação? Não depende de homologação. Constitui título hábito para qualquer registro. Tá? Devem para sacar dinheiro no banco? Também, olha só. Beleza? Então, olha só. É a função hoje do judiciário cada vez diminuindo, né? Ele já está muito inchado. Agora, o tabelião somente lavrará a escritura se os interessados estiverem assistidos por advogado ou por defensor público, né? E ali ele vai ficar na ata notarial. Qual é o cartório, né? Então, isso é interessante vocês saberem, tá? Quando começar a advogar e estiver advogando, olha só. Para a lavratura dos atos notariais que trata essa lei. Qual é essa lei? A lei da separação extrajudicial. Precisa observar a ordem de competência? Não.
é livre a escolha do tabelionato de notas, não se aplicando a regra de competência. Porque você sabe, né? Lá no divórcio, né, você tem que dar uma olhadinha lá no Código de Processo Civil e verificar o último domicílio do casal, olha só onde estão os bens móveis, onde tem incapazes e tal. Acabou. Para lavrar a separação extrajudicial pode ser em qualquer um. Tá? E se iniciou no judicial? Olha, muito interessante essa questão. É facultado aos interessados a opção pela via judicial ou extrajudicial, podendo ser solicitada a qualquer momento a suspensão pelo prazo de 30 dias ou a desistência da via judicial para a promoção da via extrajudicial. Tudo bem? Então, olha só, gente. Então, cuidado. Não observa as competências. Tá aqui, ó. Não observa a competência do Código de Processo Civil. Não é, né? Então, olha só. E o que acontece? E se começou no judicial, pode a qualquer momento desistir e ir para a via extrajudicial. Os divórcios podem mandar a representante? Olha só o que diz o 36. O comparecimento pessoal das partes é dispensável olha só, é dispensável a lavratura da escritura pública. De separação, nem quero mais ver aquele traste na minha frente. Não quero mais ver. Então o que ele faz? Cada um deles manda um advogado com mandatário constituído, com instrumento público, com poderes especiais para, se você não for de tal, né? Com as cláusulas essenciais, que você sabe que tem que ter, né? A guarda de incapaz não tem, porque senão não poderia fazer extrajudicial, mas partilha de bens, nome de solteiro, etc. E agora, lembrar que essa procuração só vale por 30 dias, né? Porque você sabe, né, gente, que o coração é vendaval, então pode ser que mude, né? Então, olha só, a procuração não pode demorar por muito tempo, tá? Muito tempo. Lembrar que é possível a gratuidade, tá? Então você fica ligado quanto a isso, lá no artigo 6º, né? É possível, né? Agora, aqueles que forem, né, hipossuficientes, né? Hipossuficientes, tá? Tem tudo isso lá na Lei 11.464, tá? Tudo bem? Que você não pode esquecer, tá? Lembrar que o escrivão, né? Ele pode se negar a fazer essa separação se ele verificar que esse acordo deles aí tem alguém enganando o outro. Ele vai olhar assim, rapaz, esse acordo aqui tudo bem, mas eu acho que não está sendo muito prejudicado, vou recusar, tá? Por quê? Vai recomendar por escrito, olha, está muito vantajoso para um, não vou assinar não. Então ele tem que fazer essa vigilância rápida aqui. Mata na autonomia, mas tem a vulnerabilidade, né? E a gente sabe que tem muita vulnerabilidade quando termina o relacionamento assim, nessa negócio de partilha de bens, etc. Tudo bem? Então eu vou colocar um jogo rápido aqui na tela para vocês, tá? Olha só, cuidado. Todos têm que ser maiores e capazes, todos. Tem que haver consenso, tá? Olha só, tem que estar em acordo com tudo. A presença de advogado ou defensor público, né? Então, olha só, tem que ter. E feito em cartório, escritura pública, sem oitiva do MP e sem homologação do juiz. É um documento hábil, tudo bem? E tem que lembrar que nessa escritura já tem que falar de bens, né? Alimentos e alteração do nome, são as questões mais importantes. Esses alimentos aqui, gente, é alimentos para o ex, tá? Para o ex, tá? E aí, só para fechar uma coisinha que não está aqui na tela, mas que eu acabei de falar para vocês, é que eles podem pôr representante, mas com poderes especiais, e a data da procuração tem que ser, olha só, a procuração tem que ser por instrumento público, né? A procuração tem que ser por instrumento público, tá? Não esquece disso, procuração por instrumento público, e com prazo, né? Olha só, um prazo de 30 dias de validade dessa procuração, tudo bem? Tem muita coisa aqui, tá, gente? Dissolução do casamento, divórcio, separação judicial, desnecessidade de partilha de bens, direito potestativo, divórcio impositivo. Olha só, gente, divórcio extrajudicial. Nossa, tem muita coisa para você estudar aqui, tá? Olha só, nesse papinho aqui, vai revendo com calma, vai relendo, sobrenome. Tem muita coisa interessante aqui para a gente retrabalhar aí na vida prática, na preparação, tá? Nas nossas provas, tudo bem? Então, valeu. Essa é a aula de dissolução do casamento. Grande abraço, valeu!